A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 7, que tem como título A Bíblia Transforma as Pessoas. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2022 e na lição número 7 nós vamos falar de um tema assim que o título aqui pode ser que não passa todas as informações que nós precisamos para entender o que é tratado na lição. Porque o tema tratado dentro da lição é muito profundo. Mas se você já leu a lição número 7, se você já deu uma lida, já entendeu um pouco aí do que trata a lição, você vai observar que o escritor da revista, ele trata de maneira muito profunda vários temas. No primeiro tópico, ele fala sobre a palavra de Deus como sendo viva e eficaz, usando a passagem de Hebreus, capítulo 4, de 11 a 13, uma passagem muito conhecida, né, que apresenta a Bíblia como a espada, né, a espada de dois gumes, mas ele vai de maneira muito profunda, então a gente vai analisar isso no tópico 1. No tópico 2, a gente já vai para a passagem de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, ali do versículo 4, 5, também que vai falar da questão dos conselhos do mundo, as armas da nossa milícia, então vai falar sobre guerra espiritual, né, usando também a passagem de Efésios capítulo 6, que fala da armadura de Deus, então muito profundo também. E no tópico 3 a gente vai falar que a Bíblia nos torna humildes, que é uma transformação interior que nós vamos experimentar através da palavra de Deus, que somente a palavra de Deus pode transformar alguém, né, tirar alguém do mundo, transportar para o reino do Filho do seu amor, de acordo com Colossenses 1,13, né? Colossenses 1,13 fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o cristão ele precisa entender essa realidade que ele vive. Ele vive numa realidade totalmente diferente, num mundo totalmente diferente. O mundo em si, como a gente vai ver dentro da lição, lá no tópico 2, ele jaz no maligno. Mas o crente ele não está mais nesse mundo contaminado, ele está numa outra dimensão espiritual. Nós somos transportados, né, para assentar nos lugares celestiais, de acordo com Efésios 2,6. Então, entendendo essa realidade, nós conseguimos entender de fato a nossa missão aqui nesse mundo. Então, essa lição ela é muito importante. Não ignore ela somente por esse tema aqui. O tema é muito bonito, muito importante, mas o conteúdo, eu digo para você com toda certeza absoluta, é bem profundo. E nós vamos detalhar aqui, passando por cada tópico e subtópico da revista, para que você possa compreender por completo a lição. Vale ressaltar que dentro do tópico 3 também a gente vai falar daquela passagem de Filipenses, que, né, Jesus ele assumiu forma de servo. Então, assim, é uma aula bem completa, com muitas passagens bíblicas para nós meditarmos aqui. Vamos lá, vamos começar aqui, né? Só lembrando que essa aula aqui é em PowerPoint, você pode adquirir esse slide em PowerPoint no site ebdenfoco.com e lá nós temos muito conteúdo. Se você já estiver assistindo dentro do site do EBD em Foco, dê uma olhada no conteúdo. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube ou em outro lugar, acesse ebdenfoco.com, na descrição do vídeo tem um link para você conhecer o nosso conteúdo completo. Nós temos subsídio em PDF, áudio, nós temos cursos. Então acesse lá o nosso site ebdenfoco.com. Bem, vamos para o textuário da lição que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4,12. Então aqui a gente já observa, né, que o textuário já vai mostrar de fato, né, o poder da palavra de Deus. Essa passagem muito conhecida, que está dentro de um contexto maior, né, ali de Hebreus capítulo 4. Inclusive eu tenho um vídeo comentando essa passagem aqui, um vídeo bem curto, de 6 minutos. Você pode assistir esse vídeo na descrição, né, tem o link para você ser redirecionado e assistir esse vídeo dentro do site ebdenfoco.com. Eu tenho na descrição do vídeo, tem o link. Aí você vai assistir esse vídeo, né, onde eu comento essa passagem especificamente. Vamos lá, verdade prática, diz assim: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Então aqui, né, é um resumo da nossa lição. A gente vai falar da palavra de Deus viva, que é no tópico 1. Vamos falar que ela anula os conselhos das trevas, no tópico 2. E vamos falar que ela nos torna humildes diante de Deus, no tópico 3. Então a verdade prática resume bem aqui os 3 tópicos da lição. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus 4, de 11 a 13. A gente vai avançar aqui para
né, ganhar tempo no vídeo, né? E 2 Coríntios 10, de 4 a 6, também avançando aqui, mas não se preocupe, a gente vai voltar nessa leitura durante a aula. Vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim: a Bíblia é de origem divina, seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro, por isso sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é só para reforçar tudo que nós já aprendemos nas aulas anteriores, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, a palavra de Deus ela é inspirada, então ela é a nossa regra de fé e a gente vai crer na palavra de Deus que ela transforma a vida do ser humano. Nesta lição veremos que a Bíblia é viva e eficaz e transpassa o interior do ser humano, ou seja, ela transforma o interior, ela entra no interior, né? Tal qual uma espada anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Então aqui reforçando o que a gente vai ver dentro dessa lição, cada tópico aí. Então no primeiro tópico a gente vai ver que ela realmente é um livro eficaz, é viva e eficaz. A gente vai ver no segundo tópico que ela anula os conselhos do mundo. E por último, o último tópico, que ela nos capacita a viver com humildade diante de Deus. Tópico 1. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Tópico 1.1. A palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos lá. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Hebreus 10, 4, 6. Eu recomendo você ler todo o capítulo 4 de Hebreus. O escritor aos Hebreus, ele faz uma abordagem muito interessante. Ele pega ali o Antigo Testamento, os israelitas, depois ele pega o sistema de sacrifícios, sacerdotes, ele pega tudo aquilo do Antigo Testamento e mostra que aquilo aponta para algo mais na frente, ou seja, aponta para Cristo e aponta também para a igreja e para a vida cristã. A carta aos Hebreus, segundo os estudiosos, ela tem uma estrutura de sermão. Então ele usa esse método de pregação, é como se fosse realmente uma pregação, quando a gente lê Hebreus. Ele sempre fica fazendo essa ponte do Antigo Testamento com a época da graça agora, que é o Novo Testamento. Então ele pega e mostra lá no Antigo Testamento o povo que estava caminhando para Canaã, no deserto, negligenciou a palavra, desobedeceu, não quis ouvir a palavra de Deus. Então, esse povo desobediente, que não quis ouvir a palavra de Deus, não entrou no descanso. Ele usa essa palavra lá, descanso, que é a terra de Canaã. E aí ele faz um alerta para que os crentes de hoje também não façam a mesma coisa, não vivam da mesma maneira e não cometam o mesmo erro. Então, dentro desse contexto, que ele vai lembrar aí que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Então, se nós servimos um Deus vivo, a sua palavra é viva e a sua palavra registrada, que é a Bíblia, é também viva. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de ensino obsoleto. Ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Então, quando fala assim, não se trata de ensino obsoleto, ele está falando que não se trata de um ensino ultrapassado, um ensino antigo que não tem mais validade para os dias de hoje. Nada disso. A Bíblia, ela é viva, ela é atual, ela deve ser aplicada nas nossas vidas nos dias de hoje. 1 Pedro 1,23 diz assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, está bem claro que a palavra de Deus é viva e ela permanece para sempre, ela não fica ultrapassada. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Então, de acordo com Isaías 55:11, a palavra de Deus ela vai cumprir sempre os seus propósitos, ela não volta vazia, porque ela sempre vai operar dentro da vontade de Deus. Tópico 1.2. A palavra de Deus é a espada penetrante. O texto sagrado descreve as Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, Hebreus 4:12, parte B. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Então aqui ele usa uma figura de linguagem, ele faz referência a uma espada que era usada na guerra, uma espada que cortava, uma espada afiada, uma espada de 2 gumes, não era uma espada qualquer. Era uma espada que realmente ela penetrava e aqui ele vai fazer essa aplicação, né, dizendo que nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Uma referência a Efésios 6:17, né, que fala aí da armadura de Deus e usa também, ali a linguagem figurada chamando espada do Espírito. Assim a palavra penetra
até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. A parte C do versículo de Hebreus 4:12. Então essa passagem aqui é muito conhecida, a gente vai detalhando sobre ela. No caso, a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Significa que ela atinge o âmago de nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Gálatas 5:17 está escrito: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então aqui a gente observa o quê? Que existe uma guerra interior espiritual dentro de nós e a palavra também discerne isso aí. Então assim, a palavra de Deus ela discerne todos os pensamentos, desejos do coração humano. Ela vai examinar os segredos, o nosso verdadeiro caráter, tudo. Então quando a pessoa é confrontada com a palavra, mesmo que ela não venha se arrepender ou se render à palavra, ela vai sofrer um impacto, porque ela vai começar a refletir sobre aquilo. Quando a palavra ela é exposta, ela entra no coração, ela vai revelar os segredos para a própria pessoa. A própria pessoa vai começar a compreender que ela é pecadora, que ela tem uma vida toda errada. Então ela vai mostrar, expor os desejos da nossa alma. Tópico 1.3. A palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Dessa forma, até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Então, somente ao ouvir a palavra de Deus é que a pessoa vai ter essa compreensão. Se ela estiver sendo hipócrita, a palavra vai revelar. Se ela estiver sendo rebelde, a palavra vai revelar. Então a palavra de Deus ela é principal. A palavra de Deus ela tem que ser exposta, ela tem que ser estudada. A palavra de Deus tem que ser pregada. A igreja tem que enfatizar a pregação da palavra de Deus, a exposição correta das escrituras. Então tem igrejas por aí que não se preocupam mais com a palavra. Tem o louvor, tem isso, tem aquilo. Realmente, às vezes a palavra está no louvor, às vezes a palavra está no testemunho, mas não pode faltar no culto a exposição da palavra de Deus, uma exposição, uma pregação, quem sabe uma pregação temática, uma pregação expositiva, mas desde que a palavra esteja sendo apresentada. De acordo com Hebreus 4:13, né, coisa alguma pode ser escondida de Deus, né, porque toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então tudo está diante de Deus e nada fica escondido dele. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Porém, se o endurecermos, tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará. Então, se nós ouvirmos a palavra, endurecermos o coração e não nos arrependermos, nós seremos julgados pela palavra e condenados pela palavra. Tópico 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. 2.1. As armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, 2 Coríntios 10:4. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual, de acordo com Efésios 6:12. A gente já tem essa explicação do apóstolo Paulo sobre a nossa luta espiritual. Bem, nos escritos de Paulo, de forma geral, Coríntios, Efésios, Colossenses, dentre outros, a gente vai perceber que nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos no mundo espiritual. Paulo, ao escrever ali aos Colossenses, ele chega a escrever assim, eu fiz uma anotação aqui, deixa eu conferir, que ele coloca lá em Colossenses 1:13, ele fala assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E lá em Efésios 2:6, ele fala que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. Então o cristão ele tem que entender que a posição dele agora é diferente de antes, quando ele não era convertido. Agora que ele se converteu, ele está numa posição diferente, está sentado em lugares celestiais, está no reino do Filho. Então, diante dessa realidade, dessa nova realidade, todas as nossas guerras, todas as nossas lutas, elas não são mais carnais, elas são espirituais. Portanto, não usamos os métodos humanos, no caso dos humanos, tais como subterfúgio, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. O nosso poderio de ataque não é carnal.
Então, está muito claro nas Escrituras que o crente tem que se preparar espiritualmente para uma guerra espiritual. Nossas armas são poderosas em Deus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus. De acordo com Efésios 6, de 13 a 18, ele cita a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito, a oração perseverante. Então é assim que o crente vai vencer nesse mundo, é assim que o crente vai vencer a guerra espiritual. Não se vence guerra espiritual com mentira, com injustiça, com falta de fé, com dúvidas. Não, se vence com a verdade, com a justiça, com o evangelho, com a fé, com oração. Então o crente ele tem que confiar em Deus, ele tem que orar, ele tem que confiar que ele está com armas espirituais para vencer aí esse mundo, No caso, todas as batalhas que nós passamos por esse mundo são batalhas espirituais. Tópico 2.2. A destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19, o líder das forças do mal é o diabo, 1 Pedro 5,8, e por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus, 2 Tessalonicenses 2,4. Então, diante dessas passagens aqui, o que a gente conclui? Que esse mundo está corrompido. Não vai ter nada nesse mundo, nenhuma ideologia, nenhuma ideia, nenhum projeto que não tenha influência, algum tipo de influência maligna por trás. O mundo está perdido no pecado e liderado pelas forças de Satanás. Isso não significa que nós não vamos viver no mundo. Não significa que nós vamos ter que ser tirados do mundo ou ter que viver longe do mundo. Não, nós estamos dentro do mundo, participando aqui de tudo que acontece nesse mundo, mas sabendo que nós estamos imunes a qualquer tipo de ataque do mundo, a qualquer tipo de coisa que acontece no mundo, porque nós estamos vivendo dentro do quê? Do reino do Filho do seu amor, de acordo com Colossenses 1,3. 1,13, melhor dizendo. Então nós estamos assentados em regiões celestiais, nós estamos agora no reino de Cristo. Estamos inseridos no mundo, mas separados do mundo. Então o crente, mesmo diante de todas as forças do mal, diante de Satanás, diante do inimigo, diante de tudo que acontece de ruim, ele está protegido. O crente ele está numa dimensão espiritual diferente e ele tem agora o papel de pregar o evangelho e de apresentar a palavra de Deus ao mundo para que o mundo seja transformado pela palavra. Então esse é o papel do crente. O papel do crente é apresentar para as pessoas que estão aí presas nas garras de Satanás, presas no pecado, que existe sim uma maneira de se libertar, existe uma maneira de sair dessa situação pecaminosa e viver numa dimensão separada, diferente, fazendo a vontade de Deus. Para tanto, esse mundo se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, desrespeito à vida, a corrupção, a imoralidade, dentre outros males. Então a gente observa que tudo no mundo tem alguma coisa pecaminosa ali envolvida. Então tudo isso vai ser combatido com armas espirituais. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. 2 Coríntios 10, 4, parte C. Todo o versículo, vamos ler o versículo 4 aqui de 2 Coríntios 10, fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então aqui usa essa palavra fortalezas, tá? No grego, no original, ela é usada somente aqui nesse versículo. Ela faz uma referência aí a prisão, muito provavelmente a prisão que as pessoas têm, prisões de Satanás, prisão do pecado. Então a palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Então isso só vai acontecer através da ação sobrenatural da palavra de Deus. A igreja tem que começar a confiar mais na palavra, pregar mais a palavra, crer que o evangelho transforma as pessoas. A gente não pode confiar que quem vai vencer o pecado, quem vai vencer essa guerra espiritual é alguma arma humana, é algum projeto político ou alguma ação de alguma instituição humana. Não. O que vai fazer nós vencermos o pecado e transformar a sociedade, vamos colocar assim, é a pregação do Evangelho. Tópico 2.3. A destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, traduz com os raciocínios falaciosos. Então, a Bíblia ela vai servir para combater essas falsas premissas usadas para afastar as pessoas da verdade.
né, são falsas ideias que muitas vezes parecem ter uma lógica correta, mas por trás tem algo errado, né, se aplica às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo cultural e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Então, todas essas ideologias, elas têm algo por trás. Aqui o escritor da revista, ele cita algumas, e eu defendo a ideia, assim eu acredito, que toda ideologia humana, todas elas, né, sem exceção, elas têm algo pecaminoso. Tá? Todas elas têm algo por trás que enfatiza um aspecto da criação, e ao enfatizar esse aspecto da criação de Deus, ela isola algo ali e aquilo se torna um ídolo. Então, seja uma ideologia política ou não, essas ideias geralmente elas têm uma ênfase em algo que acaba gerando um ídolo e elas acabam se tornando pecaminosas, mesmo que por trás tenha algo bom, tenha algo atraente, mas ali a gente tem que saber analisar e filtrar bem as coisas antes de, né, tomar alguma atitude em relação àquelas ideias que são expostas. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Então, assim, a gente só consegue anular todas essas ideias, ideologias e tudo mais que são pecaminosas através da palavra de Deus, através da verdade da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Tópico 2.4. A destruição de toda altivez. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Então, aqui a gente tem, né, no caso, a altivez é relacionada a rebeldia, orgulho, jactância e outras vaidades humanas que Satanás coloca na mente das pessoas. As pessoas começam a se achar melhor do que os outros, querer passar por cima dos outros, querer, enfim, nega a fé em Deus e se acha superior por causa disso. Então aqui, né, a palavra de Deus ela vai destruir e combater toda a altivez. Tá? Porém, pela pregação da palavra, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Então toda a soberba do mundo, né, vai ser derrotada e destruída através da palavra, da pregação da palavra. Tópico 3. A Bíblia nos torna humildes. Deus aborrece a soberba. 3.1. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Acho que isso está bem claro na mente de todo crente, Tiago 4,6. Isso indica que Deus vai abominar os arrogantes, aqueles que confiam na sabedoria mundana, na sabedoria humana, né, e rejeitam os preceitos divinos. É o que a gente mais vê por aí, né, pessoas confiando em si mesmos e não confiando mais em Deus. Tiago exorta assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, e ainda, humilhai-vos perante o Senhor. Então, as expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer, né, obedecer ao Todo-Poderoso, obedecer de forma irrestrita a palavra de Deus. Então, a gente tem aqui orientações bíblicas para confiar e nos humilhar diante de Deus. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós, de acordo com Tiago 4,8. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Então, aquilo que eu tenho falado desde o começo da aula, nós estamos numa dimensão diferente, nós estamos separados do mundo, nós estamos numa situação totalmente diferente de antes, porque a conversão traz para nós uma posição diferente diante de Deus. Então, a sabedoria que nós temos não é mais aquela sabedoria terrena, animal e diabólica, mas é a sabedoria que vem do alto. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo. Tiago 1,21 diz assim, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a nossa alma. Então, assim, quando nós recebemos a palavra e essa palavra é recebida e nós cremos e nos humilhamos diante de Deus, a nossa vida é transformada e nós recebemos a salvação. Fazendo isso, somente crendo no Evangelho, é que nós de fato seremos humildes de verdade. Tópico 3.2. Cristo é o nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Filipenses 2, 6 e 7. Essa passagem de Filipenses ela é muito conhecida também, uma passagem que a gente vai tratar dessa questão da humildade de Cristo, da humilhação de Cristo.
né? Vou prosseguir aqui, né, só para a gente concluir essa parte, eu vou explicar melhor o que quer dizer isso. Ele deixou sua glória, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz, concluindo em Filipenses 2,8. Então a gente tem aqui, né, que Jesus, quando ele encarnou, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Então a gente tem aquela doutrina que fala que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então ele nunca deixou de ser homem, né? Quando ele encarnou, ele passou a ser homem, continuou sendo homem, mas ele nunca deixou de ser Deus e continuou sendo Deus, 100% Deus. E mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, quando o texto fala assim, não teve por usurpação ser igual a Deus, significa o quê? Que ele nunca levou em consideração que o fato dele ser igual a Deus fazia ele superior às outras pessoas. Você não vê em momento algum Jesus, né, se achando, dizendo que é bonzão, eu sou Deus, eu posso fazer acontecer, eu faço do jeito que eu quiser. Jesus não age dessa forma. Jesus, em momento algum, ele toma uma atitude assim, para se exaltar na frente dos outros pelo fato dele ser Deus. Quando ele toma uma atitude demonstrando a sua divindade, geralmente é para ajudar, é para curar, é para acalmar a tempestade, é para curar um coxo, é para curar, né, um leproso, enfim, é assim que Jesus faz. Quando ele usa a sua divindade é para perdoar pecados. Então Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Então todas as vezes que ele usa o seu poder, a sua divindade, ele usa nesse sentido de servir. Em momento algum, ele usou a sua divindade, o fato de ele ser divino, para ser maior do que os outros e considerar-se melhor do que os outros. Por isso que diz que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando o quê? Forma de servo. E ele vai demonstrar através de um exemplo prático, lavando os pés dos discípulos. Quando ele vai lavar os pés dos discípulos, ele diz que nós devemos fazer da mesma maneira. Olha o que diz João 13, 14 e 15. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então a gente tem aqui, né, o exemplo de Jesus, quando ele lava os pés do discípulo, ele não está dizendo que a gente tem que lavar literalmente os pés uns dos outros, mas ele está dando um exemplo de humildade, fala, sigam o meu exemplo, façam da mesma forma que eu ensinei para vocês. Isso também está em Filipenses, tá? De sorte que haja em vós mesmos, vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2,5. Então Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo que Cristo se humilhou, ele está falando, façam da mesma forma, sigam o mesmo exemplo, que tenham em vocês o mesmo sentimento que teve em Cristo. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio, obedece a palavra e imita os passos de Jesus. Então o tempo todo, Paulo, Pedro, os discípulos estão falando, imitem a Cristo, né? Sejam imitadores de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo, obedecer a sua palavra e imitar os seus passos. Tópico 3.3. A humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus a pessoa tem que se portar com humildade. Mateus 18,4. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Então, assim, a atitude de humildade, ela foi ensinada por Jesus. Ela deve ser o padrão da vida do cristão. Mas isso só vai acontecer se a pessoa for convertida de verdade. Ela tem que modificar a sua vida, a sua forma de viver através da transformação do Evangelho. Então, nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que fostes chamados, e enfatiza a necessidade da prática da humildade. Então, Paulo o tempo todo vai estar, né, orientando que os crentes que agora eles estão vivendo uma vida diferente. Tá? Vocês foram chamados para uma vocação específica, então faça isso valer a pena. Andem de acordo com essa vocação e sejam humildes. Tá? Então, ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer suas próprias fraquezas. João 15,5 fala da dependência de Cristo. Fala assim, ó, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a gente tem que reconhecer que tudo que tem de bom em nós foi Cristo que nos deu. Todas as nossas atitudes foi Ele que nos deu, foi pela graça. Então, se tudo é pela graça, a gente tem que simplesmente agradecer a Ele, ser grato por Ele ter dado e usar isso em prol do reino de Deus, ajudando as pessoas. Essa é a atitude de humildade. Reconhecer que tudo veio de Deus e que a nossa atitude nesse mundo é de servir. Fomos chamados para servir e não para ser servido. Se o próprio Jesus foi assim, e nós temos que imitar Ele, então nós também temos que servir uns aos outros. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Então a transformação vem pelo Espírito Santo. Quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Efésios 5, 26 e 27 fala assim, ó,
para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Paulo está falando da igreja, que aplica-se a todos os cristãos. Nós temos que ser o quê? Lavados pela palavra, transformados pela palavra, para que assim nós possamos viver uma vida de humildade verdadeira. Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e à sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Então a conclusão ela vem reforçando cada ponto, né? Eu li direto aqui, mas você pode ir lendo e refletindo. Então, logo no começo a gente falou da questão aqui da soberba, né? Que o Altíssimo não tolera a soberba. Então quem rejeita a palavra de Deus, como os israelitas fizeram lá, né, eles sucumbiram no deserto. Da mesma forma, nos dias de hoje alguém vai pagar o preço e ser julgado por rejeitar a palavra de Deus. O mundo vai ser julgado por isso. Tá? O mundo que está rejeitando a palavra um dia vai ser julgado, porque rejeitou a palavra. Mas aquele que creu na palavra, que crê no Evangelho, que vive em Cristo, isso é diferente. Esse vai ser abençoado. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Então quem abre o coração ao ouvir a palavra e aceita ser transformado, esse passa por uma vida, passa a viver de uma forma totalmente diferente. Foi chamado para a plenitude das bênçãos divinas, viver num reino diferente. Agora nós estamos no mundo espiritual que pertence a Cristo. E nós vamos vencer esse mundo, no caso, essa guerra espiritual com armas espirituais. Amém? Então chego no final aqui da aula. Então você que é professor da IBD, né, e quer ministrar uma aula de excelência, você pode usar esse slide, né, dar uma assistida nessa aula. Nós temos mais conteúdo dentro do site, além dessa aula, né, PDF, áudio, e também o vídeo de destaque que será postado aí lá pela quinta-feira. Se você estiver assistindo esse vídeo antes de quinta, espera até quinta para receber o vídeo de destaque. Se você estiver assistindo depois de quinta, significa que esse vídeo já foi postado. Você encontra no nosso canal no YouTube e também no nosso site ebdenfoco.com. Encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.